Seja bem-vindo ao Por Dentro da NVI, um podcast da Bíblica criado para pastores, líderes, estudantes de teologia e todo aquele que deseja entender mais profundamente os bastidores da tradução bíblica. Ao longo dessa série, nós temos conversado sobre o processo de tradução da Nova Versão Internacional, com atenção especial à revisão de 2023, abordando os princípios, desafios e escolhas que fazem parte do trabalho de levar o texto das Escrituras até o leitor contemporâneo, com clareza e fidelidade. Eu sou Eduardo Rose e nesse episódio nós vamos mostrar como o Novo Testamento é traduzido na prática. Vamos mergulhar nos bastidores da tradução, acompanhando mais de perto o trabalho com o texto grego e as decisões que moldam o resultado final que chega até as mãos do leitor. Se você quiser participar dessa conversa, você é muito bem-vindo. Você pode escrever um e-mail para biblica@biblica.com ou então acessar o perfil no Instagram biblicaportuguês, @biblicaportuguês. Você também pode ficar por dentro acessando o site nviportuguês.com.br. Quando abrimos nossa Bíblia em português, raramente nós pensamos em quantas decisões estão por trás de cada palavra que nós lemos. Como o texto grego é trabalhado pelos tradutores? Como são tomadas decisões entre diferentes opções? E como traduzir conceitos tão profundos de maneira fiel ao original, mas também clara e natural para o leitor brasileiro de hoje? Ao longo dessa nossa conversa, nós vamos explorar como funciona na prática o trabalho de tradução da Nova Versão Internacional, mostrando que traduzir o Novo Testamento vai muito além de trocar palavras entre duas línguas. Estamos falando de um trabalho cuidadoso de interpretação, análise textual e sensibilidade, que busca transmitir com fidelidade a mensagem das Escrituras para a vida da igreja contemporânea. E para participar dessa conversa, eu tenho a honra e a alegria de receber aqui o Marcelo Dias, ele que é professor de grego, exegese e teologia do Novo Testamento no Seminário Bíblico Palavra da Vida, coautor com Carlos Oswaldo Pinto do Manual de Exegese, Fundamentos para a Exegese do Novo Testamento, publicado pela editora Vida Nova. Ele também é integrante do Comitê de Tradução da Nova Versão Internacional e contribuiu especialmente para a tradução e revisão do Novo Testamento. E se você perceber que em alguns momentos eu vou trocar Marcelo por professor, também fique tranquilo, porque o Marcelo também foi meu professor. Então é uma alegria poder receber você aqui. Marcelo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado aqui, para mim é um prazer estar com vocês, poder compartilhar um pouco da nossa experiência de vida e como foi a revisão da NVI 23, né? Então, nesse podcast aqui, ficando por dentro da NVI, nesse terceiro episódio aí, traduzindo o Novo Testamento. Muito obrigado pelo convite. Professor, é uma alegria nossa poder receber você aqui e poder compartilhar um pouco com a gente o seu conhecimento e a sua experiência lidando com o texto grego do Novo Testamento. Mas, professor, o que talvez pouca gente saiba ou ainda não conheça é que o senhor tem uma das conversões, uma história de conversões mais incríveis que eu conheço. Então eu queria que o senhor compartilhasse para quem está aqui nos ouvindo um pouco de como foi sua conversão e também do seu chamado ministerial até chegar aí no estudo do trabalho da língua grega como um ministério acadêmico. Eu realmente interessante, algumas pessoas olham para mim hoje e não conseguem visualizar, né? Mas eu fui surfista profissional. No ano que eu me tornei surfista profissional, em 1990, eu fui alcançado pelo Senhor. O Senhor usou pessoas surfistas que acompanhavam o circuito brasileiro e algumas etapas do circuito mundial para compartilhar o Evangelho comigo, para falar de Jesus para mim. A princípio, eu realmente era como todas as outras pessoas, né? O coração mais endurecido, até que o Senhor foi abrindo os meus olhos e foi me fazendo enxergar que Jesus Cristo tinha morrido pelos meus pecados, que eu era pecador e realmente não tinha um relacionamento com Deus por causa disso. A partir daí, eu também tive algumas coisas que Deus fez que foram bem interessantes. A primeira foi que Deus me deu um técnico de surf muito firme nas escrituras, um homem de Deus, um homem crente e que valorizava muito a palavra de Deus. E valoriza ainda, né? Ainda está vivo.
E esse técnico, ele treinava, ia nos treinar, e depois, no final da tarde, ele nos chamava e a gente começava a estudar a Bíblia junto. À medida que eu ia estudando a Bíblia com ele e via como é o amor dele pelas Escrituras, pela palavra, como ele se achegava à palavra, aquilo começava a fazer parte da minha vida. Eu também comecei a gostar muito da palavra. E a partir daí eu comecei a servir a Deus, comecei a amar a Deus mais. E eu parei de surfar. Uma época eu comecei a fazer um curso da Palavra da Vida mesmo, um curso por extensão chamado CTL. E aí eu comecei a me interessar mais por estudar as Escrituras, e Deus começou a mover meu coração para eu ir para o seminário. Então eu parei de surfar, larguei o patrocinador, larguei aquela vida de surf e fui para o seminário. Ali no seminário eu encontrei um professor que também muito amou as Escrituras, o professor Carlos Oswaldo Pinto. E não só muito amou as Escrituras e a Deus, como ele valorizava demais as línguas originais. E foi ali que começou o meu amor, o meu carinho, o meu apreço pelas línguas originais. Mais tarde, quando eu fui pastorear, eu voltei, me formei e voltei para minha igreja, para pastorear a minha igreja, onde pastoreei por quase 5 anos. Na verdade, durante 2 anos e meio eu plantei também uma igreja, e os outros 2 anos e meio eu trabalhei como pastor de jovens. Então, à medida que eu estava trabalhando e servia a igreja, eu mantinha meus estudos do grego, eu abria as Escrituras e eu olhava as línguas originais, eu mantive isso. E então foi que no ano de 2004, o professor Carlos Oswaldo me fez o convite para eu começar a servir no SBPV, no Seminário Bíblico Palavra da Vida, onde eu havia estudado e onde sirvo também até hoje. Então, ao longo desses anos, eu continuei cultivando aquilo que os meus professores inculcaram em mim e cultivaram em mim. E sempre vinha à minha mente, um dia eu gostaria de trabalhar com tradução, com revisão de tradução. Ao longo dos anos eu via os meus alunos saindo para traduzir a Bíblia para tribos indígenas, para outros povos fora do país, e aquilo me cativava, me deixava muito empolgado e encorajado, e eu realmente ficava feliz de ter contribuído na vida daqueles alunos para que eles pudessem traduzir a Bíblia. Mas eu ainda não tinha trabalhado numa revisão das Escrituras, numa tradução, e foi então que eu fui contactado pela Bíblica e comecei a me envolver com revisão do Novo Testamento, tradução do Novo Testamento. Foi basicamente assim a minha trajetória. Que história, professor. O que a gente costuma ouvir de pessoas que trabalham na área do estudo da língua, da pesquisa da língua, ou mesmo que trabalham ensinando línguas originais bíblicas em seminários, eles falam de como é realmente uma realização poder trabalhar numa tradução que vai impactar a vida de milhares de pessoas, né? E como é que foi isso para você, professor? O que passa no coração e na mente de alguém que consegue ver toda a sua vida, tempos de estudo, investimento, horas de madrugada, sendo transformado, resultando numa tradução bíblica que será lida por igrejas, pastores, estudantes e famílias em todo o Brasil? O que passa no coração de alguém? Que tipo de sentimento o senhor experimenta por ter participado de um projeto como esse? Basicamente, eu posso pensar em 2 palavras que tem muito significado dentro do meu coração. A primeira palavra é um privilégio. Então eu me sinto privilegiado, eu me sinto abençoado, eu me sinto honrado, porque Deus deu sim esse privilégio de eu poder participar de uma revisão, de participar de
de um texto grego e poder trabalhar para que pessoas possam ler, possam ser edificadas. Eu amo muito a palavra de Deus e por isso eu percebo que quando Deus me deu esse amor, quando Deus passou isso para mim, né, inculcou isso no meu coração, eu olho tudo isso como um privilégio. Realmente, eu não poderia olhar de outra forma. E a segunda palavra é responsabilidade. O privilégio é uma bênção, é muito gostoso, mas a responsabilidade, ela é normalmente do tamanho da tarefa, né? Do tamanho que Deus incumbe a gente. Então, no serviço de Deus, eu encontro essas duas dimensões, tanto o privilégio quanto uma responsabilidade. Deus nos capacitou para fazer isso, né? E nós não seríamos nada sem Ele. Não, ninguém conseguiria estudar, ninguém conseguiria ter a saúde, né? Ela vem de Deus. Tiago fala, né, que se Deus quiser, não só viveremos quanto faremos isso ou aquilo, né? Então, assim, sem Deus a gente não pode fazer nada. Então é um privilégio dado por Ele. E por outro lado, é uma responsabilidade, porque é a palavra de Deus. Nós não estamos lidando com um livro que tem erros, com um livro que pode falhar. A palavra de Deus, ela é infalível. E além disso, a palavra de Deus, ela foi deixada para nós, né, para a igreja, para o povo de Deus, para edificar pessoas, para influenciar pessoas, a que elas amem mais a Deus e temam mais a Ele. E com isso, elas também amem as outras pessoas. Então, nesse sentido, eu vejo que é uma responsabilidade promover ou revisar uma tradução que daqui a pouco, na verdade ela já está, né, na mesa do café da manhã de uma família. Ela está num púlpito de uma igreja, ela pode chegar na cela de um presidiário que nunca leu um evangelho e vai ler esse evangelho e vai entender o evangelho e Deus vai falar com ele. Então, é um privilégio participar de uma tradução assim e é uma responsabilidade, né, que vem com esse privilégio. É assim que eu entendo, é isso que eu sinto quando eu penso na revisão que eu contribuí para a NVI. São belas palavras, professor. Responsabilidade e privilégio. Vamos então passar agora para a tradução, de fato, do Novo Testamento. Pode parecer bizarro, mas quando a gente fala de tradução, professor, eu imagino que ainda tem muita gente em casa que está nos ouvindo agora no carro ou no trabalho e imagina que tradução é alguém sentado na frente de um dicionário, escolhendo palavras gregas a partir de um verbete e tentando encontrar o equivalente em português, né? Por isso, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é: o que realmente está diante de alguém que está traduzindo? Qual que é o desafio de um tradutor no sentido do texto, cultura e que mundo ele precisa enxergar para fazer esse trabalho com responsabilidade? Uhum. Essa é uma pergunta interessante, né? Porque não é realmente como algumas pessoas talvez imaginem, né? Um léxico, um dicionário e o texto grego e a tradução está pronta, né? Todo tradutor do Novo Testamento, além dos desafios linguísticos que existem, ele está diante de um texto onde podem ser encontradas as culturas judaica, grega, romana. Então, há muita influência nisso, né? O grego é basicamente a porta de entrada, mas o texto do Novo Testamento foi escrito dentro de mundos específicos. Ele não foi escrito assim
no vácuo, né? Ele foi escrito dentro de um mundo com influência judaica, contexto histórico, greco-romano. E quando a gente fala desse texto, né, é importante que a gente lembre que, em primeiro lugar, assim, esse texto é um texto que tem muitos gêneros literários, tem estruturas literárias que devem ser consideradas, além do fato que nós já citamos aqui, que é um texto sagrado. É um texto que vem da providência de Deus, ele é inerrante, seus manuscritos originais, e ele foi preservado por Deus ao longo da história, né? Mas, como Charles Swindoll costuma dizer, escreveu, né? O texto bíblico ele tem duas dimensões, a dimensão divina e a dimensão humana. Ele foi dado por Deus, foi inspirado por Deus, moveu homens para escrevê-lo, mas foram homens que escreveram. E com isso, a gente tem um grego, por exemplo, da helenização, não era bem um grego clássico. O grego do ano 330 a.C. até depois, 330 depois de Cristo, que vem, cujas origens vêm do grego clássico, mas foi forte influenciado pelo pensamento da cultura antiga do Antigo Testamento, greco-romana. Então nós vamos encontrar, por exemplo, dentro de um contexto histórico do Novo Testamento, vamos encontrar influências sobre o significado das palavras. Eu gosto de dizer que a gente não pode pegar só um léxico e achar simplesmente que ali a tradução vai ser feita, porque há necessidade de considerar esse contexto histórico. E esse contexto histórico, ele precisa ser estudado mais amplamente. Eu posso dar um exemplo aqui para os nossos ouvintes, né? E os nossos leitores visuais também, aqueles que estão nos assistindo. Eu posso dar um exemplo aqui, demonstrando que, por exemplo, de João, capítulo 15, versículo 2, que traz o texto, o texto diz assim, eu vou ler aqui para vocês. Todo aquele, né, aquele que ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. Então, quando você percebe lê esse texto, não é um texto conhecido, um texto que fala sobre Jesus, eu sou a videira, meu pai é agricultor. Isso já tem um pano de fundo judaico, né, do Antigo Testamento, para demonstrar que Jesus era a videira ideal, o Israel ideal, e ele era o israelita por excelência, né? Então, em seguida, ele vai dizer que os discípulos ali, os 11, são os ramos. E ele diz que todo ramo, ele corta todo o ramo que estando nele e não der fruto. Mas a NVI, a revisão 23, resolveu colocar uma nota de rodapé nesse texto. E a nota de rodapé, ela diz o seguinte: o termo traduzido por corta também pode significar levanta. Então, essa revisão, eu achei que ela foi bem feliz, porque o tradutor ele está diante de palavras que têm mais de um significado. E ele tem que fazer uma escolha. E essa escolha, ela precisa ser baseada no contexto, sim, na linha de raciocínio, mas também ela tem influência cultural, histórica. E se a gente observar aqui no slide que eu estou colocando, a palavra, o verbo airo, ele pode ser traduzido como cortar, remover, como a maioria das traduções
traduzem, mas ele também pode ser traduzido como erguer ou levantar. E o interessante aqui, Eduardo, é que, se você observar aqui comigo, o próprio João usa esses dois sentidos em um só versículo. No capítulo 11 do Evangelho de João, versículo 41, João vai dizer o seguinte: então, João registrou o seguinte: então, Jesus disse, né? Então tiraram a pedra. Aqui, veja, Jesus pediu, a gente conhece o contexto, é a história de Lázaro, que Lázaro morreu e Jesus ressuscitou Lázaro. E aí Jesus chegou diante da pedra e disse: tirem a pedra. E então tiraram a pedra. Essa palavra tiraram, ela é a palavra airo, o verbo airo, remover, tirar, ok? Que é traduzido, pode ser traduzido por cortar quando está ligado com um ramo. Mas veja que logo em seguida, olha o registro de João. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Essa expressão olhou para cima, ela literalmente é que Jesus levantou os olhos para o céu. E a palavra levantou os olhos é o verbo airo. No mesmo versículo você tem a tradução, o texto pedindo para você traduzir como tirar, remover, mas também tem uma tradução levantar. Então aqui o tradutor ele está diante de um dilema. Ele está diante de uma pergunta: qual eu vou usar? Isso João usa qual o sentido que eu vou usar aqui no texto. Então, por isso a gente resolveu colocar uma nota na NVI, e a nota diz: o termo traduzido por corta também pode significar levantar. Mas o que influenciou um pouco dessa nota? O que fez nós decidirmos que deveríamos colocar essa nota? Basicamente, a gente entende que o contexto histórico ele nos dá aí uma direção, porque a viticultura na época de Jesus não era padronizada de uma forma somente. As vinhas elas podiam crescer de várias formas. E aqui, quando a gente olha nesse slide, né, eu tenho uma citação aqui até de Plínio, né, que escreveu a História Natural e que viveu aí no primeiro século da era cristã. Ele diz o seguinte: permitia-se que as uvas crescessem ao longo do solo, no chão mesmo, quando seus cachos eram suspensos para evitar que se estragassem, ou eram elevados em hastes ou treliças. Então, o que Plínio está dizendo? Que havia uma possibilidade das vinhas crescerem no chão, e que se aquela vinha ela não desse tivesse algum ramo que não desse fruto, o agricultor ele viria e colocaria uma madeira, um pedaço de pau, e levantaria aquele ramo, para que o fruto, para que o ramo ganhasse um pouco mais de fôlego e pudesse dar algum fruto naquele ramo, né? Então nós paramos para pensar, e aqui nos faz pensar qual era a metáfora que Jesus estava usando. Se você olhar a sequência do texto, você vai perceber que é muito possível também que Jesus esteja usando uma progressão dentro do cultivo da vinha. Então, em primeiro lugar, o ramo não dava fruto, então colocava-se uma madeira, levantava para ele tentar dar um pouco de fruto. O segundo estágio, se a gente ler o texto bíblico, né, se o ouvinte quiser parar aí, né,
o podcast e abrir o texto para acompanhar a gente. Mas o segundo estágio é um estágio de que dá o fruto, o ramo dá um pouco de fruto. E aí o que o agricultor faz? Ele poda, ele ajeita o ramo para que ele dê mais fruto. Porque o alvo é que ele dê muito fruto. E aí Jesus vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Se vocês permanecerem em mim, vocês vão dar muito fruto. Mas no final, tem ali uma ação drástica, né? Que se não der jeito, o ramo não der fruto de nenhum jeito, então ele é lançado fora, ele vai queimar e tudo mais. E aí existem algumas interpretações teológicas relacionadas a isso. Mas nós, da equipe de revisão 2023, né, resolvemos deixar essa possibilidade para que o autor mesmo, o leitor moderno, pudesse fazer essa escolha, pudesse ver que há uma diferença aqui, há uma influência, na verdade, do contexto histórico. Tem outras influências do contexto histórico que a gente pode dizer, por exemplo, a Filipenses 1:27, que fala: vivam de maneira digna do Evangelho de Cristo. Se for traduzido seguindo mais o contexto histórico aqui, o verbo aqui, polisteuesten, ele seria traduzido como exercer a sua cidadania, né? Como foi traduzido na revisão 2011. Só que traduzir o verbo assim não faz muito sentido para o leitor moderno. Então, nós, revisores de hoje, pensamos no seguinte: o que era melhor? Traduzir, deixar claro que Filipos era uma cidade era uma colônia romana e cujos habitantes eles se orgulhavam enormemente dessa cidadania romana, ou nós deixaríamos mais claro o que Paulo quis dizer, né? Que é viver de maneira digna, compatível com o Evangelho, com a salvação que recebeu, né? Que é o Evangelho de Cristo. Então, embora essa informação seja importante, essa informação cultural, né, seja muito importante, o tradutor ele precisa ter discernimento para escolher quando traduzir mais literal e quando não traduzir o significado tão literal, mas ser um pouco mais geral, de forma que ele ajude o leitor a entender o texto. Nesse sentido, para nós, foi importante colocar certas notas de rodapé que demonstrassem essa influência cultural do pano de fundo da viticultura, por exemplo, do mundo antigo. Professor, isso leva a gente a um tema que temos ouvido de todos aqueles que têm passado aqui no podcast da Bíblica, sobre o objetivo, a questão central da NVI 23, que foi buscar um equilíbrio entre fidelidade e clareza ao mesmo tempo, né? Da preocupação que as pessoas que trabalharam no comitê tiveram de evitar tanto uma tradução excessivamente técnica e distante, né? Quanto uma versão simplificada que deixasse de lado a força, ou mesmo como o senhor acabou de mostrar, as possibilidades do texto original. Quando a NVI fala em buscar fidelidade e clareza ao mesmo tempo, o que isso significa na prática? O exemplo que o senhor acabou de dizer, o senhor acredita que é um exemplo que resume essa busca e essa filosofia de tradução? Sim. Esse basicamente é o coração de toda tradução bíblica responsável, né? Buscar fidelidade ao texto bíblico e clareza para o leitor moderno, brasileiro, contemporâneo, né? No nosso caso aqui, ou em outros países, outras línguas, né? Sim, é importante, é necessário evitar essa literalidade excessiva. Por quê? Porque a literalidade excessiva, ela preserva a estrutura do grego, mas ela pode produzir um
texto que soa um pouco artificial em português, obscurecendo o sentido, né, do texto bíblico. Por um outro lado, uma busca por uma paráfrase excessiva, ou seja, por um texto que tem muita interpretação, né? É importante até a gente fazer um parênteses aqui e dizer que não existe tradução que não tenha nenhuma interpretação. Todo tradutor precisa tomar uma decisão diante das palavras, diante da gramática, diante do texto, dos significados que ele está lidando ali, né? Então, tem que tomar cuidado para não ter uma paráfrase excessiva também, que é mais simples de ler até, mas pode perder precisão teológica e às vezes pode até causar uma ambiguidade teológica que nem seria tão saudável. Algumas até são saudáveis porque o próprio texto, às vezes, tem uma ambiguidade teológica, ele pode ser traduzido de uma forma ou de outra, e aí direcionar o texto para uma teologia ou outra. No entanto, há momentos em que, se isso for extrapolado, né, se essa paráfrase for excessiva, ela pode prejudicar até a teologia e produzir uma teologia errada. A NVI trabalha com esse equilíbrio para preservar essa precisão teológica e a leitura mais fluida, né? A gente teve que tomar decisões, nós tomamos várias decisões, né, nessa revisão 23. Mas uma coisa que para mim ficou muito, muito legal, que eu achei que nos protegeu bastante, foi a diversidade teológica da nossa equipe. A nossa equipe não segue, todos os membros da equipe não têm uma só linha teológica, mas todos estavam preocupados em traduzir o texto que Deus deixou para nós, de uma forma que respeitasse, né, o texto bíblico, o texto original, e tentasse comunicar aquilo que Deus queria dizer. Então, essa diversidade teológica da equipe contribuiu para uma revisão com uma teologia menos tendenciosa, mais neutra. E quando havia uma questão que pudesse ser menos neutra, a gente tentou colocar uma nota de rodapé, como essa daí, né? E a gente tentou fazer essa revisão se tornar uma revisão com menos interpretação possível, para ajudar o leitor a também incentivá-lo, encorajá-lo a tomar também as suas decisões. O senhor mencionou sobre precisão, né? E enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui pensando no caso de João, que é um dos textos que o senhor trouxe aqui para a gente pudesse ver. E João é um caso curioso, né? Porque à primeira vista, quando lidamos com o texto de João, seja traduzido para o português, seja no original, pode parecer que João escreve de uma maneira muito simples. O vocabulário de João é acessível, as frases de João são às vezes muito diretas, bastante diretas. João repete termos com certa frequência: vida, luz, verdade, mundo, crer, permanecer, glória, né? Mas quanto mais mergulhamos no Evangelho de João, nos textos de João, mais percebemos a profundidade teológica que existe nessa simplicidade, né? Como que um tradutor, como que um exegeta, alguém que está trabalhando com o texto original, alguém que está trabalhando com a tradução que vai chegar na mão de outras pessoas, lida com esse desafio de preservar um texto, professor, que é simples na superfície, mas que carrega tantas camadas, tanta densidade teológica e de significados por trás de cada uma dessas expressões? João é um dos paradoxos mais fascinantes do Novo Testamento, né? O João, ele usa um vocabulário restrito. Olha só o paradoxo que parece aqui. Ele usa um vocabulário mais restrito. O vocabulário dele é um dos menores dos evangelhos, né? Mas esse é um vocabulário extraordinariamente denso. Muitas palavras carregam campos semânticos imensamente ricos. E
E o desafio é que, se você traduzir sempre a mesma palavra pelo mesmo, fazendo a mesma tradução, você acaba capturando até a consistência de João, né? E essa é a ideia que João quer comunicar. Ao longo do seu evangelho, ele vem, a cada passagem, ele vem acrescentando alguma nuance para uma palavra e que vai ser entendida dentro do todo do evangelho. Então, a repetição em João não é pobreza vocabular, é uma repetição teológica mesmo. Ele é intencional, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque se o tradutor ele pender demais para a elegância, o português, né, ele acaba perdendo essa consistência em nome da elegância, que fica bonito, não fica repetitivo, né, porque vai mudando, mas ao mesmo tempo acaba perdendo a profundidade dessas palavras, né? Então, veja, se a gente observar, eu tenho aqui um slide com o último capítulo de João, ou, na verdade, o penúltimo capítulo de João, onde ele declara o seu propósito. Esse slide está um pouco diferente do que a redação do texto bíblico, mas eu gostaria de mostrar para aqueles que conseguem ver que nesse texto é o texto que João fala que Jesus fez muitos outros sinais diante dos discípulos, e sinais que não caberiam, né, nesse livro, né, não caberiam em vários livros. E ele colocou, mas esses sinais foram registrados nesse livro, no Evangelho de João, com 2 propósitos. Então, olha só que interessante. O primeiro propósito é para que vocês creiam em Jesus Cristo, que Jesus é o Cristo. Então, os sinais aqui foram feitos, foram dados, foram escritos, registrados, para que as pessoas que lessem crescem em Jesus Cristo, que Jesus é o Messias, é o Cristo, né? E não só isso, mas também aqui ele está falando sobre o conteúdo da crença. E não só isso, mas também o segundo propósito seria que, ao crer em que Jesus é o Cristo, essa pessoa que crê teria vida, ela teria vida em seu nome, no nome de Cristo, depois de crer. Então esse é o propósito final. Então, como você disse, né, palavras como crer, como vida, mundo, essas palavras são muito repetidas por João. E se nós observarmos a palavra crer, por exemplo, nesse texto, em primeira instância, ela parece ser direcionada só para a salvação, né? A gente faz a pergunta, o verbo pisteu aqui refere-se à salvação eterna, a salvação que traz vida eterna, ou ela refere-se também à salvação e à confiança a crescente que trazem vida abundante? Então, são perguntas que a gente precisa fazer nesse texto. A vida nesse texto aqui é vida eterna, ou é a vida eterna que começa aqui nesse mundo, é vida abundante nesse mundo, é vida em comunhão com Jesus? Então, nesse sentido, João vai usar mais de 90 vezes o verbo pisteu, que é o verbo crer, e a maioria das vezes, sim, é usado para salvação eterna, para salvação futura, né? Mas também João usa a palavra crer no sentido de confiar, no sentido de ter relacionamento com Jesus. Então, quando Jesus diz assim, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim, na casa do meu Pai existem muitas moradas, né, muitas casas lá, e eu vou preparar lugar. Os discípulos estão com o coração perturbado.
eles já creram que Jesus morreu pelos pecados dele. Não, morreu não, desculpa. Eles já creram que Jesus é o Messias. E eles estavam descobrindo que Jesus ia morrer pelos pecados deles. Mas o fato é que nesse momento, embora eles soubessem que Jesus fosse o Messias, eles ainda também precisariam crescer em confiança. O que Jesus fala, ele cumpre. Então, eu vou, mas eu volto. Eu vou preparar lugar, mas eu volto para buscar vocês. Então, confie no que eu digo. Então, o verbo crer, ele vai ganhando ao longo do Evangelho os significados mais amplos. Não só crer para a salvação eterna, mas crer também para um relacionamento diário, que é o que acontece conosco todos os dias, né? Nós precisamos manter essa vida de confiança em Jesus. E a gente podia falar de vários outros. Por exemplo, a vida em João, ela não é só uma vida biológica. Ela é uma vida que Jesus é chamado de vida. O Pai, o Filho e o Espírito são fonte da vida em João. A vida, ela é eterna. E ela é presente e é futura. Ela é eterna, mas ela começa agora, quando a pessoa crê. Então ela já desfruta da vida eterna, porque João diz, quem crê tem a vida eterna, passou da morte para a vida. Ele usa tempos de verbos assim, mas ela também é vida física. Ela é vida relacionada com a recompensa presente e recompensa futura. Ela norteia o foco da vida no presente. Ela está ligada com toda a existência, a presença e ao relacionamento com Cristo. E ela está ligada às palavras de Jesus. Então, como você percebe aí nesse slide, a palavra vida, ela também ela vai ganhando, vai desenvolvendo o seu significado ao longo do Evangelho, e João costuma fazer isso. E ele faz isso com a palavra mundo, ele faz isso com a palavra glória, ele faz isso com a palavra luz, verdade. Então, não podemos observar, né, o tradutor ou o revisor, ele tem que lembrar dessas questões, que o estilo, muitas vezes, a elegância, muitas vezes, vai precisar dar lugar à repetição, que vai parecer monótono, vai parecer uma pobreza vocabular, mas é uma repetição teológica, que João quer ensinar alguma coisa com isso. Muito bom. Professor, além dessas palavras que para nós têm bastante sentido, que apesar de simples na expressão, nós vemos no Evangelho de João que são profundas em termos de significado, ao traduzir o Novo Testamento também existe uma tensão constante de algumas expressões gregas, se forem traduzidas de maneira totalmente literal, são estranhas, artificiais e muitas vezes até incompreensíveis para nós aqui em 2026 na língua portuguesa. Mas, ao mesmo tempo, ajeitar demais um texto pode também enfraquecer imagens, nuances e impactos importantes do texto original. Como é que a NVI procura, então, caminhar nesse equilíbrio entre naturalidade e fidelidade? E se existe, de repente, o senhor puder trazer algum exemplo em que essa decisão tenha sido difícil ou mesmo interessante durante o processo de tradução? Essas são decisões sempre feitas com tensão. Não tem como não pararmos e pensarmos e ter uma certa tensão aqui e ali. Qual é a melhor tradução? O que traduzir, mais literal, menos literal? Mas tem algumas palavras que nem fariam muito sentido serem traduzidas literalmente. Então, o tradutor ou o revisor, né, ele precisa se perguntar o que o autor pretendia comunicar. E, além disso, ele precisa também perguntar e o que o leitor brasileiro vai entender. Porque você tem dois contextos diferentes aí. O contexto do ponto de partida, que é o autor falando para os seus leitores,
e o contexto do ponto de chegada do leitor moderno. Ele também precisa entender, não é só comunicar na tradução ou na revisão aquilo que o autor tensionou, porque provavelmente os leitores originais iriam entender, mas talvez o leitor moderno não entenda. Então, assim, um exemplo disso está numa influência semítica, né, de uma palavra, que a mentalidade semítica, a expressão sentir compaixão na mentalidade semítica, sentir compaixão por alguém era algo visceral, era uma reação física, emocional. Então, o significado do verbo sentir compaixão ou ter compaixão vem de palavras como vísceras, entranhas, e órgãos acima e abaixo do diafragma que eram extraídos de um sacrifício do Antigo Testamento lá e queimados, né? As entranhas eram tiradas e queimadas para um sacrifício do Antigo Testamento. Então isso é uma ideia veterotestamentária, uma ideia semítica, ok? E nós encontramos uma palavra dessa que é splanchnidzomai, né? É uma palavra que literalmente significa, se ela fosse traduzida assim, né? Ela seria traduzida como ter as entranhas movidas, chacoalhadas, ou sentir as entranhas mexendo, alguma coisa assim. Hoje a gente não significa a mesma coisa, mas hoje a gente fala assim, nossa, senti um friozinho na barriga, né? Não significa ter compaixão, significa outra coisa, mas é uma ilustração do que era, né? Essa palavra compaixão, ter compaixão. E em Lucas capítulo 17, versículo 1, a gente conhece o texto que Jesus, ele encontra Lucas 7,13, Jesus encontra uma mulher, uma viúva, e ela estava ali passando com seu filho no caixão, no enterro, e o filho estava morto, era o único filho dela. E a gente, ao estudar um pouco a cultura judaica, a antiguidade e tal, a gente sabe, e Jesus tinha muito forte isso na mente, que a vida de uma viúva era difícil, não era fácil. Sem filhos, então, era muito mais difícil. Quem iria cuidar dessa viúva? Então, o texto, ele se apresenta demonstrando que Jesus teve compaixão dessa mulher. E aí se aproximou dela e, então, ressuscitou o filho dela para que ela tivesse alguém que cuidasse dela. Então, essa expressão, ter compaixão, Jesus teve compaixão, não poderia ser traduzida como Jesus teve as suas entranhas, sentiu as suas entranhas. Quem entenderia que Jesus ali estaria profundamente compadecido, triste, entendendo assim, colocando no lugar daquela senhora, daquela mulher, daquela viúva sem filhos, né? Não daria para entender isso, mas a expressão profundamente compadecido, ou muito compadecido, ou tendo muita compaixão, ela comunica melhor. E aí a gente consegue comunicar o que o texto pretendeu, né, o que Lucas pretendeu dizer, ao registrar o que Jesus sentiu. E assim o leitor moderno também pode compreender o que estava ali naquele texto. Muito bem. Pensando sobre esse leitor moderno, professor, quando o senhor pensa sobre a NVI sendo usada dentro das igrejas brasileiras, em púlpitos, estudos bíblicos, discipulados, leituras devocionais, o que o senhor espera que ela desperte
nos leitores do Novo Testamento? Basicamente, eu acho que o que eu espero é o que todo o nosso grupo da revisão da NVI 23 esperava. A gente espera que essa revisão ela seja uma ferramenta que ajude o leitor a ouvir o texto com menos ruído, que a linguagem não se torne um obstáculo entre o leitor e o que Paulo, ou João, ou Lucas quiseram dizer, né? Então, assim, que as igrejas, ao lerem, elas tenham aí esse entendimento, ajude o leitor realmente a compreender o que era a intenção dos autores originais. Por um outro lado, para o pastor, por exemplo, especificamente, né, a gente espera que essa revisão seja um recurso bem honesto para ele. A gente procurou ser muito honesto quando permitimos mais de uma possibilidade de tradução ali nas notas de rodapé. Assim, uma tradução que não esconde dificuldades do texto. A gente não pretendeu esconder essas dificuldades, mas a gente tentou tornar essa tradução acessível, né? Um texto que seja ao mesmo tempo exegético e pastoral para ele, né? Basicamente, é o que a gente espera, né? Que seja também um encorajamento para aqueles crentes se tornarem bons intérpretes. Veja que a maneira, essa filosofia, essa maneira de se expressar com certas notas, colocando ali, poderia ser traduzido dessa outra forma, isso provoca ou incentiva o leitor moderno a pesquisar, a olhar o texto, a ler o contexto, a verificar qual seria a melhor tradução diante da linha de raciocínio que o texto está estabelecendo. Então isso leva a igreja também a ser uma boa intérprete das escrituras sagradas, porque a gente não está lidando com um texto em que erra. Nós erramos, né? A nossa interpretação, nós do lado de cada texto, né? O texto veio de Deus, mas nós do lado de cada texto podemos errar nas nossas interpretações. Todas as pessoas, né? Os pastores, qualquer cristão, Deus inventou o processo de maturidade não só da vida cristã, mas também do entendimento das Escrituras. E por isso Ele quer que nós sejamos bons estudantes da palavra. Como Colossenses fala, que a palavra de Deus precisa estar abundantemente dentro de nós, ricamente dentro de nós. E com ela precisamos ensinar-nos uns aos outros. Para fazer isso, precisamos ser bons estudantes das Escrituras, bons intérpretes das Escrituras. Então, o nosso desejo é que essa influência, que essa revisão não seja um obstáculo entre Paulo e o leitor, entre João e o leitor, entre Lucas e o leitor, e que ajude o pastor nessas questões exegético-pastorais. Muito bom. E por falar em obstáculos, professor, hoje em dia é muito comum nós encontrarmos comparações, às vezes superficiais, entre traduções bíblicas e às vezes com críticas tão superficiais quanto. O que o senhor acha que o público em geral, o leitor da Bíblia em comum, seja ele um líder ou um membro de igreja, o que o senhor gostaria que ele entendesse melhor sobre o processo de tradução antes de tirar conclusões precipitadas sobre diferentes versões, quaisquer que sejam elas? Eu acho que é importante entender que toda tradução requer uma série de decisões. Isso é claro, é importante entender. E quando um pastor diz assim, ou alguém diz, né, essa tradução errou aqui, na verdade, ele frequentemente quer dizer que essa tradução
ou essa revisão, ela tomou uma decisão diferente da que ele esperava, né? Mas que realmente é necessário analisar se há realmente uma possibilidade de traduzir daquela forma, né? E isso é legítimo como discussão, e a gente acha interessante, né? Que alguém diga, olha, eu preferia a tradução tal, eu preferia a palavra tal. Então está ali na nota de rodapé, alguém vai dizer, eu prefiro a palavra levantar do que a palavra cortar. Sem problemas, eu acho que isso é importante, é legítimo. Mas precisa ser feito com humildade, precisa ser feito com respeito, né? A gente não está lidando com pessoas que não amam a Deus, que não conhecem a Deus, né? Eu posso dizer, assim, eu já conhecia a maioria da equipe que foi formada para revisão 23, né? Eu conhecia de perto muitos deles e ao longo do trabalho eu conheci de perto mais alguns deles, e eu posso dizer que todos eles têm um grande temor pelo Senhor, eles têm uma grande reverência pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Eles entendem que a Bíblia é a palavra de Deus e que é sagrada, né? Então, é importante reconhecer que há mais de uma maneira de traduzir vários textos bíblicos, né? Nenhuma tradução é exatamente neutra, é estritamente neutra. Toda tradução interpreta. A questão não é qual tradução traduz sem interpretar. A questão, né, é mais quais critérios guiam as escolhas interpretativas de uma tradução. Então, todos que entendem isso fazem comparações mais honestas, mais úteis para suas congregações, né? Pessoas que fazem isso, elas mais edificam o reino de Deus do que causam algum problema, alguma polêmica, que pode até enfraquecer pessoas que ainda são novos convertidos, né? A gente precisa lidar com essa questão. Muito bom. Professor, eu queria aproveitar o senhor para uma última pergunta, para encerrar aqui nossa conversa. Que conselho o senhor daria para pastores, estudantes, cristãos que desejam estudar o Novo Testamento com mais profundidade, mas também sem perder o amor pela igreja ou a devoção também ao Senhor da Escritura? Eu poderia dar aqui 3 conselhos, né? O primeiro é: aprenda pelo menos um pouco de grego, pelo menos o básico, né? Pode ser perigoso. Você foi meu aluno, eu costumo dizer que pouco grego é perigoso. Mas eu acho que, assim, se uma pessoa não tem nenhuma oportunidade de estudar grego mesmo profundamente, eu acho que aprender o básico, não para virar um especialista, mas para talvez deixar de depender exclusivamente de comentários, né? Ou para poder avaliar um pouco mais os comentários bíblicos. Eu acho que isso enriquece as pessoas, torna as pessoas boas intérpretes das Escrituras, que Deus quer que todos nós interpretemos as Escrituras, né? Segundo conselho, leia o texto bíblico com uma humildade histórica, né? O Novo Testamento foi escrito, né, não foi escrito para o século XXI, no século XX, XXI, depois 22 e assim por diante. O Novo Testamento não foi escrito diretamente para nós, né? E encontrá-lo, entendê-lo num contexto original é o caminho mais seguro para aplicá-lo com fidelidade no presente. Eu entendo que é importante considerar tudo isso, né? Nós não conseguimos dar todos os exemplos aqui que gostaríamos, né? Mas tem muita questão histórica, muita influência do judaísmo do Segundo Templo, tem muita influência greco-romana,
tem muita influência até da cronologia, do desenvolvimento das palavras ao longo, desde o grego clássico até chegar no grego koiné, que é o grego do Novo Testamento. Então, ler o texto bíblico com essa humildade histórica, eu acho que é importante, né? Para poder aplicá-lo com mais fidelidade no presente. E por último, o terceiro conselho é: estude o Novo Testamento com temor a Deus e amor pela igreja, né? Rigor acadêmico sem temor a Deus e amor e sem amor pastoral produz eruditos que impressionam, que emocionam, mas não edificam. O propósito não é transparecer a erudição. O propósito é transparecer o quanto Deus nos transformou, nos levou a temê-lo, a amar a sua igreja, a amar as pessoas, porque dessa forma é que nós vamos seguir em frente e vamos alcançar, cumprir a missão que Deus nos deu, que é alcançar os perdidos e edificar os alcançados, né? O texto grego, ele foi preservado, foi transmitido para a igreja de Deus e foi para que ela aprenda a temer a Deus e amar as pessoas. Então, a erudição, às vezes, ela precisa ficar só na nossa mente. Eu acredito muito nisso. A erudição, ela não precisa ser algo tão exposto sempre. Eu acho que quanto mais simples nós formos na maneira de expormos as Escrituras, e demonstrarmos que aquele texto nos levou a temer a Deus muito mais, amar o povo de Deus muito mais, amar os perdidos, amar os alcançados, né? Então, estude com temor e amor. Esse é meu último conselho. Professor, muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo aqui, por poder distribuir e compartilhar com a gente tanta sabedoria, conhecimento, temor pela palavra. Foi muito edificante para mim e eu tenho certeza que será para quem também está nos ouvindo. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, eu sou muito grato a Deus por poder também ser aqui um instrumento. Espero que nossos ouvintes, eles sejam edificados, temam mais a Deus e amem mais as pessoas a partir dessa nossa conversa aqui. Deus abençoe, Eduardo. Grande abraço. Muito obrigado, Marcelo. Você gostou dessa conversa? Converse com a gente também. Envie uma mensagem, envie o seu e-mail para brasil@biblica.com ou envie uma mensagem para lá no Instagram também, @biblicaportuguês. É uma forma de você participar dessa conversa, enviando sua pergunta, sua crítica ou também a sua sugestão. No próximo episódio, nós vamos conversar com o Tiago Abdala sobre os desafios da tradução do Antigo Testamento. Eu quero fazer também alguns convites para você. Quero convidá-lo a acessar o site oficial da NVI, nviportugues.com.br. Se você estiver ouvindo esse episódio antes do dia 28 e 29 de agosto de 2026, guarde então essa data na agenda. Nesse dia de 28 e 29 de agosto, a Bíblica vai realizar um evento importante lá na Igreja Batista Urbana para que você possa conhecer mais sobre a NVI, sobre a revisão 2023, mas também conhecer as pessoas que trabalharam nessa tradução. Até lá, eu agradeço sua companhia até aqui. Muito obrigado pelo seu tempo e a gente se vê por aí. Um abraço.